Na última aula a gente falou de lentes, mas só algumas propriedades, nomes e tal. Agora a gente vai falar do estudo analítico, com números, com variáveis, com cálculo. Pode ser um pouco confuso no começo, mas garanto que se você passar uns dias digerindo isso, mesmo que inconscientemente, uma hora vai fazer sentido. Tá, eu tenho uma régua. Eu falei que a régua... primeiro, a gente tem... Para fazer o estudo analítico, é melhor que o experimento seja feito dentro das condições de Gauss. As condições de Gauss implicam que os raios incidentes, né, os raios que vêm do objeto, sejam bem próximos do eixo principal e que a abertura deles não seja muito grande, né? Então, vale a pena notar isso. Gauss foi um dos cientistas mais brilhantes, com conhecimento mais diverso da história do planeta. Condições de Gauss: raios incidentes próximos do eixo principal e pouca abertura. Com pouca abertura. Tá. Vamos desenhar. Eu gosto de usar... Eu vou ter que desenhar uma lente... Vou desenhar a lente convergente primeiro. Aqui é o eixo principal. Eu vou fazer... Putz. No 15 centímetros vai ser não, 10 centímetros. Foco. 20. Lente principal. Droga. Tem que ser bem preciso os desenhos. E aqui é a lente. Foco. Lente principal. Legal, vamos desenhar a lente. E eu já queria começar fazendo uma correção. Na última aula, eu vou fazer um breve desenho aqui, ó, curtinho, porque eu não quero estragar esse. Eu falei que, por exemplo, tinha uma vela aqui, essa é uma lente convergente, aqui era o foco. Falei que se entrasse assim na direção do foco, ó, e assim, ia sair paralelo. Na verdade, isso só acontece com lente divergente, tá bom? Então, eu quero muito que vocês peguem e apliquem isso somente às divergentes. Quando você vai querer passar pelo foco da lente, direção do foco na lente convergente. Quando tiver o foco aqui, de novo, vamos transformar isso aqui numa lente convergente. Convergente. Aí o raio veio assim, ó, na direção do foco. Ó. Aí saiu assim. A lente vem até aqui e aí sim sai paralelo. Tá? Ou quando está depois do foco e aí entra assim e sai assim. Deu para entender? Então, a convergente nunca vai afastar mais os raios do eixo principal, né? Ela converge. Bom, primeiro, eu gostaria de apresentar algumas fórmulas.
A gente tem a forma do aumento linear. Quantas vezes uma coisa ficou maior ou menor? Que se dá por y' sobre y ou p' sobre p. Eu já vou explicar o que significa cada uma dessas incógnitas. A gente também tem a equação de conjugação de Gauss, que é assim. Bem legal. Tá. Primeiro, eu vou botar os objetos cada vez se afastando mais do negócio aqui, ó. Eu gostaria de usar uma seta, mais fácil de desenhar. Bom, aqui a gente chama de P. P é a distância do objeto até a lente. Aqui a gente chama de Y, tá? Essa alturinha do objeto. O que mais? Tá. As próximas coisas são da imagem. Bom, vamos usar as propriedades da lente, né? Os raios notáveis, que eu expliquei na aula passada, para desenhar a imagem. Eu gosto muito de usar o que passa pelo centro óptico. Vocês já vão entender porque eu estou fazendo esse tracejado. Z1. Não vou precisar fazer até o final, não. Brau. Brau. Né? O que passa pelo centro óptico não sofre uma distorção na trajetória, né? E eu também gosto de usar o que entra paralelo. E sai na direção do foco. Perceba, os dois raios que passaram, eles não, em nenhum momento do lado de lá da lente, né, vão se encontrar. A gente sabe onde fica um determinado ponto do objeto quando pelo menos dois raios partindo desse mesmo ponto se cruzam, aí a gente determina. Aqui eles vão se cruzar. Se a gente fizer o prolongamento desses raios, a gente chega aqui na imagem, né? A imagem, ela tem essa mesma alturinha aqui, que a gente gosta de chamar de y', e a distância aqui da imagem até a lente é p', tá? Agora vale a pena a gente anotar alguns dados importantes. Então, aqui é a variável, aqui é menos, aqui é mais. Zoom, zoom, zoom. Se o foco for negativo, então a lente é divergente. Se ele for positivo, a lente é convergente. O contrário também se aplica. Por exemplo, numa lente convergente, eu vou usar o foco positivo, mas se a lente for divergente, esse foco vai ficar negativo. Né? Agora, P. P é a distância do objeto até a lente. Se for negativo, é virtual. Virtual é quando forma-se por um prolongamento dos raios de luz. Por um prolongamento. Tá vendo que eu tenho que prolongar? Porque a imagem é virtual. E também quando está do mesmo lado que o objeto costuma ser. Quer dizer, quase sempre virtual. Acho que é, sempre é. Não sei, talvez. Não me arrisco a dizer. Virtual, se for positivo, é real. Real é quando, por exemplo, se tivesse se cruzado aqui, a gente conseguisse desenhar do outro lado,
os raios de luz de fato se cruzaram aqui, aí é uma imagem real. Pelinha, se ele for negativo, é uma imagem virtual. Se for positivo, é real. Da mesma forma. Se aqui eu usaria, para o pelinha aqui, eu usaria um pelinha negativo. Então vamos ver se eu estou correto. Aqui a gente também pode usar o Y. Y'. O Y, se for negativo, a imagem é invertida. Se for positivo, a imagem é direita. Aqui também se aplica. O Y também não importa, é a mesma coisa, eu acho. Aqui invertida. Invertida é como se seria invertida se tivesse ficado de cabeça para baixo. Direita é quando tá tudo bonitinho, tudo não teve, né, não rotacionou nada assim. Aumento. Um aumento. Ai, aqui é menos pelinha. Nossa, velho, eu quase errei. Tá, se o aumento for negativo, a gente pode dizer que a imagem é direita, óbvio. Porque direita com direita é isso. O Y. Acho que o Y sempre é positivo. Calma, eu já vejo isso. Então, negativo significa que ela é invertida. Não, negativo significa que é invertida. E positivo significa que é direita. Então, se os dois forem negativos... tá certo. Significa que os dois têm o mesmo sinal. Tá certo. Quer dizer... Caramba, não tem como um Y... Não tem como o Y ser invertido ou direito? Caramba, eu sou burro. Por que não? Porque o Y é um objeto. O objeto não está invertido, ele nunca vai estar invertido. Aquilo é uma coisa real, né? Então, ignora aquela parte. Também dá para você deduzir algumas coisas. Uma imagem é direita quando ela é virtual. Uma lente divergente, a gente já vai mostrar, sempre produz uma imagem virtual. Tá? Afinal, os raios nunca vão se encontrar do outro lado da lente. Legal. Vamos passar por um outro. Nossa, essa aula vai ser demorada. Né? Quando está em cima do foco. Nossa. Eu vou tentar acelerar essas partes. E se tentar. Tá, agora vamos botar a setinha bem em cima do foco. Por isso que eu vou ter que apagar, vou deixar ele aqui embaixo. Né? Bom, vamos, né?
mesmos de sempre. Aqui passa retão pelo centro óptico. Aqui entra paralelo ao eixo principal. Sai na direção do foco. Aqui esse caso é um pouco mais tranquilo. Ah, vamos prolongar os raios. Não, tem algumas falhas, porque olha a grossura dessa caneta. Aí se fosse infinitamente preciso, você ia ver que essas linhas iam ser paralelas. Se elas são paralelas, elas nunca vão se cruzar, mesmo que você prolongar, mesmo que você deixar isso aqui infinitamente para frente. Ou seja, aqui não tem imagem. Na anterior a imagem era direita, virtual e maior. Maior, porque ela era grandona, tá? Nessa aqui não há imagem. Não se forma uma imagem. Tá? Agora, entre o ponto antiprincipal e o foco. Aqui eu poderia desenhar passando pelo foco e sai paralelo, mas olha o tamanho que ia ter que ficar a minha lente, né? Então, eu gosto de ir sempre com o que passa pelo centro óptico. E segue a vida. E o que entra paralelo ao eixo principal. E sai na direção do foco. Aqui dá pra perceber, né? A imagem vai formar lá longe. Nossa, que horror. Lá longe. Nossa, muito longe. Aqui. Aí aqui a gente põe assim, ó. Ou seja, aqui que a gente pode concluir? E forma uma imagem real, tá vendo? Os raios realmente se cruzaram naquele ponto. Uma imagem invertida, tá vendo? Inverteu o objeto e... Putz, o pelinha tá maior. O pelinha é negativo. Ah não, o pelinha tá positivo, né? É, o pelinha tá positivo. Então, menos sobre o P. Claramente o P é menor, então vai ficar... Ela é maior. Definitivamente maior. Dá até pra você fazer um cálculo, né? Ó, vamos fazer o cálculo só pra você ver. Menos pelinha, quanto é o pelinha? Eu sei lá, eu só sei que... Vamos colocar um número aqui, ó. O aumento vai ser... Sei lá, o pelinha é 3. Porque ele tá muito grande. Tá, então... A menos 3 aqui é 1. Então... Menos 3. Que é igual a y' sobre y. Ou seja, o y' é 3 vezes o y. Isso aqui é 3 vezes maior que isso, então obviamente é maior. Legal. Oh, meninos. Dá para se calcular aqui também, baseado no foco e tal. Nossa, como eu consegui salvar essa imagem aí, meu Deus. Quer dizer, esse experimento. Agora, exatamente em cima do ponto antiprincipal. Eu disse que ia demorar. Não, não vai demorar tanto. Não,
Nossa, só 20 minutos. Caraca, eu achei que ia demorar bastante. É que quando chegar na lente divergente eu vou desenhar uma vez e acabou. Tá. Nossa. A minha régua não é grande o suficiente para desenhar na lousa. Por hora vamos deixar só assim, né? A gente em teoria não sabe se é virtual ou não, né? Estamos só aprendendo, estamos só experimentando. Putz, agora eu fiquei confuso se era pra estar exatamente em cima do F. Aqui não deu. Será? Eu vou rápido. Isso. Ó, por causa de uma imprecisão no meu desenho, dá pra ver por quê. Não ficou exatamente igual, mas era pra você concluir que é uma imagem real. Afinal, os saios estão realmente se cruzando. Invertida, inverteu, né? É legal você também pensar que vão ter vários desenhos que vão trabalhar com a tridimensionalidade. Na primeira aula sobre lentes eu mostrei que elas são redondinhas. Então não só inverte assim, mas inverte assim também. Tá? E é igual. Era pra estar exatamente aqui em cima, mas não deu. Era pra, né? Aí ia ficar menos... O último agora é depois do pontuante principal. Aí minha régua já foi por que eu apaguei isso? Por quê? Me diz. Por que eu apaguei isso? Bom, vamos fechar com chave de ouro, né? Till we found the silvery sky and blue sky and blue sea. Submarine, we only will submarine. Legal. Aqui fica nossa destemida setinha. Vral. Que horror. O tamanho, meu Deus. Pss. Ah, não, droga, não é. Agora vamos estender os tapetes. Ô, caraca. Aí, ó. Deu pra entender, né? Aqui formou, ó, uma setinha menor, real e invertida. Simples assim. Aí agora a gente já repassou todos os casos das linhas convergentes. Claro, você sempre pode desenhar isso no meio da prova ou fazer os cálculos, né, no meio da prova usando isso aqui e tal. Eu não usei isso, cara. Que triste. Mas simplesmente você vê na tabela, lente divergente, foco negativo.
Porque muitas vezes o exercício só vai falar, eu apaguei o negócio de novo. Muitas vezes o exercício só vai falar a distância focal. Aí sempre vai ser um número positivinho, né? Porque ele tá falando como se fosse na vida real mesmo. Eu não aguento mais fazer esse desenho. É, tipo, fiz 4 vezes esse desenho. Não aguento mais. Não, eu só não aguento mais você tão burro. É apagar 2 vezes sem querer a porcaria do desenho. Não, aqui é divergente. É divergente. Se você for no zoológico com ela, você não vai ver nada. Ha, piadocas. Legal. Agora eu posso escolher qualquer lugar para botar minha lentezinha divergente, então óbvio que eu vou ter o meu objeto. Então óbvio que eu vou botar muito perto, porque aí a minha régua fica feliz. Então, aqui ó. Ó, vai ficar um desenho bem parecido. Ah! Nossa! Eu quase fiz cagada, hein? Eu ia fazer o desenho da lente convergente. Nossa, quase fiz cagada. Tá, entra paralelo bonitinho. E aí, sai na direção do foco, assim. Assim. Você percebe que se a gente cruzar o prolongamento com esse raio que passou pelo centro óptico, a gente chega numa setinha assim. E é isso que vai acontecer, tá? Então, para todo e qualquer objeto posicionado em um experimento com lentes divergentes, teremos uma imagem direita virtual, afinal foi formada com prolongamento dos raios de luz, e menor. Essa foi a aula. Nossa. Foi uma aula bem descontraída, eu achei. Eu gostei de dar essa aula. Próximo tópico é ondulatória.